As crianças devem ir agora para a classe. Eu acho que é melhor, não sei o que é melhor, acho que talvez seja melhor sair por aqui, porque a saída ali, daquele lado, ela está meio difícil por causa das obras no elevador. Então, para elas não terem que dar a volta no pátio lá embaixo, acho que é melhor saírem por aqui. Crianças podem sair por aqui. Por causa do feriado prolongado, hoje tem poucas crianças. Temos uma emenda de feriado aí. Feriado é dia 1º, mas é terça-feira, então várias pessoas viajaram. Então tem poucas crianças hoje aí saindo, podem sair por aqui então. Irmãos, hoje nós temos a ceia do Senhor, então nós vamos caminhar aqui no nosso texto de Gênesis, até onde o tempo permitir, e depois vamos celebrar a ceia. Os irmãos devem se lembrar, nós estamos estudando o capítulo 9 de Gênesis já faz algum tempo, e os irmãos devem se lembrar, aqueles que têm acompanhado com atenção as nossas exposições e as divisões que temos feito a cada início de sermão, os irmãos devem se lembrar que nós temos aqui em Gênesis 9, de 8 a 17, nós temos 3 pronunciamentos de Deus. São 3 pronunciamentos, e nós estamos explicando cada um desses pronunciamentos. Os irmãos se lembram, nós já falamos sobre isso, os irmãos se lembram do primeiro pronunciamento de Deus nesse texto. Esse primeiro pronunciamento de Deus nesse texto está nos versículos 8 a 11. E nós vimos isso nos versículos 8 a 11, o pronunciamento da fixação da aliança, versículos 8 a 11. E nós já estudamos esse trecho do parágrafo que nós lemos há alguns minutos. Nós já estudamos isso. O pronunciamento da fixação da aliança, que no caso, a aliança noédica, é a aliança de Deus com Noé. Já falamos sobre isso, não dá para eu fazer uma revisão agora acerca disso, nós não temos tempo para fazer isso agora. A segunda divisão do texto, nós colocamos aí nos versículos 12 a 16. É a segunda divisão do texto, no nosso esboço maior aqui, e essa segunda divisão do texto, nós colocamos o seguinte título: o pronunciamento sobre o sinal da aliança. Essa é a segunda divisão, nos versículos 12 a 16, o pronunciamento sobre o sinal da aliança. E nós começamos a estudar isso. Nós estudamos o versículo 12 na semana passada. Esse bloco vai até o versículo 16, mas nós não conseguimos falar sobre todo esse bloco. Nós falamos somente sobre o versículo 12, nós não falamos sobre o 13, o 14, o 15, o 16, não falamos. Então, estamos aí chegando quase mais ou menos aí na metade do texto que estamos expondo ainda. E eu acho que hoje também não vai dar tempo de terminar esse bloco, o pronunciamento sobre o sinal da aliança. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai render hoje aqui a nossa exposição ou se eu vou ter que continuar no domingo que vem. Deus sabe, eu não sei. Vamos ver também a terceira, nós também falamos sobre a terceira divisão, é uma divisão bem menor, que está aí no versículo 17. Essa divisão menor é o pronunciamento da recapitulação da aliança noédica. Versículo 17. Nesse versículo nós temos isso, o pronunciamento da recapitulação da aliança. Então é um versículo, na verdade, repetitivo. Nós não teremos muito o que comentar nesse versículo. É uma divisão apenas didática, existe uma recapitulação, porque é um evento solene, é um ato solene essa aliança, então há essa recapitulação. Então nós vamos mencionar isso, mas não há muito mais o que afirmar, comentar sobre o versículo 17, já que ele apenas recapitula o que foi dito anteriormente. Nós estamos então vendo a segunda parte, o segundo bloco, o segundo pronunciamento de Deus é o pronunciamento sobre o sinal da aliança. E nós começamos a estudar isso e explicamos o versículo 12
na semana passada, nós dissemos, estudando o versículo 12, nós dissemos que o pacto com Noé foi um pacto solene, e eu expliquei por quê, fazendo uma conexão entre o pacto e o sinal, que é mencionado aqui. É um pacto unilateral, e eu expliquei também por quê, Deus enfatizando a minha aliança, a aliança que eu faço. É um pacto também universal, abrangendo a humanidade e todos os seres viventes, e é um pacto perene, porque o versículo 12 diz que é por perpétuas gerações. São 4 qualificações dessa aliança presentes no versículo 12. Hoje veremos algo também referente ao versículo 13. Mas antes disso, eu quero comentar com os irmãos sobre uma visão diferente. Eu disse que Gênesis 9, eu disse que em Gênesis 9 nós temos o relato acerca da primeira aliança que há na Bíblia, que não há outras alianças antes dessa, é a primeira, não é a única. Nós temos outras alianças nas Escrituras. Aliás, é interessante perceber que a Sagrada Escritura, especialmente o Antigo Testamento, o trato de Deus com o seu povo, e também o Novo Testamento, o trato de Deus com os crentes, tudo isso são coisas que devem ser entendidas pelas regulações ou pelos regulamentos ligados às alianças. Nós temos várias alianças na Bíblia. Nós temos, além da aliança noédica, nós temos no próprio livro de Gênesis, nós temos a aliança abraâmica, fundamental para o conhecimento de toda a história da redenção. E nós vamos estudar a aliança abraâmica quando chegarmos em Gênesis 12, Gênesis 15. Nós temos que entender essa aliança. Nós temos também, ao longo da história bíblica, a aliança de Deus do Sinai, a aliança da lei. E nós vamos conhecer essa aliança, as suas prescrições, a sua natureza. Aprenderemos isso quando estivermos estudando o livro do Êxodo. Quando eu terminar o livro de Gênesis, em 2094, então nós vamos estudar o livro do Êxodo. E aí aprenderemos acerca da aliança da lei. E vamos continuar estudando a palavra de Deus. Quem sabe ainda neste século, nós vamos então entrar em outras alianças. A aliança de Deus com Davi. Aprenderemos sobre a aliança davídica também, uma aliança extraordinária e fundamental para a compreensão até do Novo Testamento. E aprenderemos isso também. Aprenderemos mais sobre a nova aliança. Já falamos bastante sobre a nossa nova aliança aqui. Os irmãos já se tornaram mestres, doutores na nova aliança. Tamanho tempo que eu já gastei expondo aqui verdades acerca da nova aliança com os irmãos. Os irmãos têm aprendido bastante com essas coisas. Eu espero que isso tudo tenha sido gravado aí, não só nas nossas mídias aí, mas também no coração de todos vocês. Mas existe uma visão hermenêutica, eu mencionei na semana passada, uma posição hermenêutica, um sistema hermenêutico que discordaria da afirmação de que a aliança de Deus com Noé é a primeira aliança que há na Bíblia. Há um modelo teológico que eu conheço relativamente bem, porque estudei durante 4 anos com os mestres desse modelo teológico, que é denominada, esse modelo é denominado o aliancismo. O aliancismo. Em contrapartida, a posição contrária à visão aliancista é denominada dispensacionalismo. É um outro modelo. Os irmãos vão conhecer bastante o dispensacionalismo, desfazendo os mitos e os espantalhos todos que criaram aí, ligados a esse modelo, que é o nosso modelo. Nós ensinamos esse modelo aqui na igreja. É a nossa posição teológica, é o nosso sistema hermenêutico, é o dispensacionalismo. E os irmãos terão a oportunidade de conhecer isso melhor, porque o pastor Marcos prega do jeito que ele prega. Porque o pastor Thomas prega do jeito que ele prega. Porque o nosso ensino consiste desse formato e desse conteúdo. Porque nós tratamos a Bíblia da forma como nós tratamos aqui neste púlpito. E não mudamos isso e não negociamos isso. Isso está ligado com o sistema hermenêutico que nós abraçamos. E o nome desse sistema hermenêutico é dispensacionalismo. E os irmãos terão a oportunidade de conhecer melhor o sistema dispensacionalista na nossa 2ª conferência internacional. Bonito, hein?
nossa segunda conferência, a Redenção, que vai acontecer nos dias 31 de maio a 3 de junho, aqui em nossa igreja. É a única conferência no mundo, até onde eu sei, eu nunca conheci outra, que é gratuita. Pessoas estão vindo de várias partes do Brasil para assistir a conferência e não vão pagar nada para assistir. Toda igreja, quando faz uma conferência assim, cobra a participação. As editoras evangélicas, quando fazem uma conferência assim, cobram. Nós não cobramos nada. As pessoas poderão vir aqui, assistir a conferência, participar das atividades todas durante os dias inteiros aqui, e não vão gastar nada com a conferência. Ela é totalmente gratuita, e o tema dessa conferência será dispensacionalismo, com uma das maiores autoridades no assunto, que virá aqui a São Paulo, estará conosco durante 2 semanas, uma semana apenas aqui conhecendo a nossa igreja, estando conosco aqui, na outra semana realizando a conferência, que é o Dr. John Feinberg. E ele vai falar sobre esse assunto, aprenderemos muito sobre isso, e os irmãos vão conhecer o modelo hermenêutico que adotamos, e entenderão por que o nosso púlpito aqui, a nossa igreja aqui, os pastores aqui pregam como pregam, e tratam a Bíblia como a tratam. Mas há um modelo diferente, chamado aliancismo, que é um modelo muito comum adotado pelas igrejas presbiterianas. Há muitos batistas que também adotam o modelo aliancista, mas com algumas distinções nos seus desdobramentos. Um exemplo, a igreja presbiteriana batiza crianças pequenininhas, bebezinhos, por causa do modelo aliancista. É o modelo aliancista que conduz ao desdobramento, às conclusões de que um bebezinho, se for filho de crentes, note bem, não é qualquer bebezinho, mas o bebezinho, se for filho de crentes, deve ser batizado. Isso é um desdobramento do modelo aliancista. E é por isso, então, que os presbiterianos batizam bebês. Há batistas aliancistas, mas que não chegam a esse desdobramento, por razões hermenêuticas aí, que não dá para a gente mencionar agora. Mas o aliancismo, ele se opõe ao dispensacionalismo, de modo que existe uma espécie de batalha santa entre os dois modelos. Há uma batalha santa. Alguns dispensacionalistas são muito belicosos e atacam com muito fervor e com muito ódio os aliancistas. Os aliancistas às vezes atacam os dispensacionalistas com muito fervor e ódio e dizem: vocês são hereges, deveriam queimar na fogueira, e vocês não são crentes, e é um caos total. Na realidade, há exagero nisso tudo. São apenas posições hermenêuticas divergentes que não afetam a ortodoxia da fé, o aspecto ortodoxo da fé que nós abraçamos. Os aliancistas são nossos irmãos em Cristo, são nossos irmãos na fé, são homens de Deus, piedosos, santos, amam a palavra de Deus. Eles têm uma lente diferente em alguns aspectos, não tudo, claro que não. Eles entendem, eles compreendem a salvação pela fé somente em Jesus. Eles compreendem os atributos de Deus, a inerrância bíblica, a esperança cristã, o papel do Espírito Santo na vida do crente e da igreja, o lugar da igreja no plano de Deus. Eles expõem tudo isso, são nossos irmãos amados. Eu devo muito aos aliancistas. Aprendi muito com eles. O exemplo de piedade, o exemplo de santidade desses homens, já trouxe aliancistas para pregar aqui na igreja. E não trago mais, porque às vezes eles não aceitam. Às vezes eu ligo para o aliancista e falo: aqui é o pastor Marcos Granconato, ele desliga na hora. Eu não cheguei a esse ponto, né? Claro que não. Mas eu não trago mais aliancistas para pregar aqui na igreja, porque nem sempre eles podem. Eu chamo, convido. Venha à minha igreja, eu quero que você pregue sobre tal assunto. Eu sei que você é uma autoridade nesse assunto, eu quero que você ensine a minha igreja. Mas nem sempre eles podem vir. Mas já trouxe vários aliancistas famosos. Já trouxe aqui na nossa igreja, que pregaram aqui, foram uma bênção aqui conosco. De modo que são irmãos em Cristo. Mas existem alguns aspectos da compreensão da Escritura que são diferentes. E que eu considero, e os demais dispensacionalistas consideram também, fundamentais em alguns aspectos, porque se relacionam com o modo como nós vivemos. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Os aliancistas dizem
Eu vou fazer isso agora, eu vou mostrar isso para os irmãos, e eu não quero somente criticar esses irmãos nossos, eu não quero fazer isso, ainda que vá fazer isso com muita veemência, mas eu quero também mostrar para os irmãos, enquanto estiver apontando isso, nesse parêntese que eu quero abrir aqui na nossa exposição, eu quero também apontar nos irmãos, nos textos que eu vou ler, eu quero também mostrar a relevância vivencial disso tudo para nós, para que os irmãos sejam edificados através disso que eu vou fazer aqui agora. A rigor, os aliancistas creem em diversas alianças, também como nós, mas eles acreditam que antes da aliança noédica, há pelo menos mais 4 alianças antes dessa. 4. Irmãos, com todo respeito, nós não conseguimos encontrar isso na Escritura, por mais que nos esforcemos. Nós não conseguimos encontrar essas 4 alianças que são defendidas pelos aliancistas antes de Gênesis 9. Parece, ao que tudo indica, que isso é apenas uma construção. É um castelo, como nós chamamos, é um castelo de cartas. Uma construção bonita, engenhosa, mas que não tem sustentação. Os aliancistas ficam muito bravos comigo quando eu digo, olha, o seu sistema é um castelo de cartas. Porque é engenhoso, é bonito, mas não tem sustentação. É possível derrubá-lo com o peso do dedo mindinho da verdade. Nós derrubamos o castelo de cartas. E uma das evidências disso é notar que essas alianças que são mencionadas antes de Gênesis 9, elas são fruto apenas da imaginação. Nós não encontramos evidência nenhuma delas nos capítulos 1 a 8 de Gênesis. Mas notem bem, eu vou falar de cada uma delas aqui para vocês entenderem isso e as implicações disso para a nossa vida. Primeira aliança que os aliancistas mencionam, que existiu antes mesmo de Gênesis 1. Antes de Gênesis 1. É chamada de aliança da redenção. O que é isso? O que é no sistema, no modelo aliancista, a aliança da redenção, ou pacto da redenção? Uma definição, eu fiz aqui uma definição, à luz dos livros que eu li, livros aliancistas. A aliança da redenção seria o seguinte: é uma aliança pré-criação firmada entre o pai e o filho. Uma aliança antes da criação, firmada entre o pai e o filho, fixando o papel de cada um na redenção do homem. Os aliancistas dizem que antes da criação do mundo, o pai e o filho fizeram uma aliança, fixando o papel de cada um na redenção da humanidade. Houve termos e condições nessa aliança que foram aceitos por ambos, pelo pai e pelo filho. Eles entraram então nesse pacto, nessa aliança, e então, no tempo devido, essa aliança foi executada, e o filho cumpriu a sua parte na aliança, e o pai cumpriu a sua parte na aliança. Irmãos, não vou nem comentar isso. Não existe nada sobre isso na Escritura. Não existe uma linha sequer sobre isso na Bíblia. Não há absolutamente nada que me permita dizer que na eternidade, lá nos tempos, se podemos chamar assim, né, nas eras pré-criação, na eternidade, o pai e o filho entraram numa relação pactual para definir os termos e as condições que cada um deles iria cumprir para salvar a humanidade. Nós aprendemos, nós sabemos, e nesse aspecto, talvez o pacto da redenção, talvez seja baseado um pouco nisso, talvez a visão aliancista seja baseada um pouco nisso. Nós sabemos que a redenção da humanidade foi planejada na eternidade, sabemos isso. Veja 1 de Pedro 1, acompanhe aí na sua Bíblia, veja isso com atenção. E aqui sim, nós vamos entrar no ensino bíblico, que é fundamental para os irmãos, que é proveitoso para os irmãos, que é instrutivo para os irmãos, e promove a piedade, promove a gratidão, promove o louvor. Mas aí nós não estamos inventando
É o ensino bíblico afirmando que a redenção da humanidade foi pré-estabelecida, foi pré-programada, foi pré-fixada por Deus antes dos tempos eternos. Houve um plano eterno para salvar o homem. Mas dizer que houve um pacto, isso não tem alicerce bíblico absolutamente nenhum. Veja o que diz 1 de Pedro 1, 17 a 20. Note bem, veja como o apóstolo Pedro conecta essa realidade com a nossa vida. Olha o que diz o texto aqui, acompanhe a leitura e veja. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, está falando aos crentes, nós crentes chamamos Deus de Pai. E ele prossegue, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se o Senhor é seu Pai, seja alguém que anda com temor, porque o Pai que nós temos disciplina os filhos. O bom Pai faz isso. Ele não, claro que ele não está ameaçando aqui ninguém com o inferno, Deus não manda seus filhos para o inferno, ele manda somente aqueles que não são seus filhos para o inferno. Os crentes são filhos de Deus, foram adotados por Deus, nós aprendemos isso nas cartas de Paulo. Mas esse crente que é filho de Deus, tendo Deus como Pai, ele deve se portar com temor, porque o Senhor é um Pai que disciplina. E ele prossegue, sabendo, aqui para estimular ainda mais a obediência, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O que esse texto está dizendo é que a morte de Cristo já tinha sido planejada, já tinha sido programada, já tinha sido fixada nos planos de Deus antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse texto ensina isso. E é somente até aqui que nós podemos ir. Nós não podemos afirmar outras coisas. Não podemos imaginar uma novelinha na nossa cabeça. Deus lá fazendo um pacto, combinando com o Filho, o Espírito Santo ali em volta. Não podemos imaginar essas coisas. Não temos a licença para isso. Nós temos que ir até onde a Sagrada Escritura vai. E até onde ela vai? Ela vai até o ponto de dizer, realmente, a morte de Cristo foi planejada com antecedência. O Senhor planejou a morte do seu Filho. Mas nós não sabemos exatamente como foram as relações intratrinitárias no trato com isso. Mas não temos elemento nenhum para afirmar que houve um pacto aqui. Na realidade, mesmo aliancistas de renome, aliancistas conhecidos, famosos, eles rejeitam essa aliança. Temos que ser honestos. Temos que ser honestos. Muitos aliancistas dizem, olha, isso é mera especulação. Aliancistas dizem isso. Nós não podemos acreditar nisso, porque realmente isso é mais fruto da imaginação. O problema é que não é somente isso que é fruto da imaginação. As outras alianças que são mencionadas também são fruto da imaginação. Mas aí as outras alianças, os aliancistas vão dizer, não, não é fruto da imaginação, isso realmente existiu. Segunda aliança que nós encontramos nesse modelo é chamada de o pacto da criação. Pacto da criação. O primeiro pacto da redenção, o segundo é o pacto da criação. Aqui, meus irmãos, aqui realmente o aliancismo, a meu ver, ele falha grosseiramente. De forma grosseira. O que os aliancistas dizem nesse ponto é grosseiro. É o seguinte, a definição desse pacto. Segundo os aliancistas, Deus fixou um pacto com a humanidade antes da queda. E esse pacto está relacionado à estrutura da criação. Como? Nós não sabemos, não fica muito claro nas afirmações aliancistas como isso funciona. Mas esse pacto está relacionado à estrutura da criação, segundo os aliancistas. Esse pacto abriga 3 ordenanças na linguagem dos aliancistas: a guarda do sábado, o casamento e o trabalho.
Essas são as 3 ordenanças que vigoram hoje, sobre os crentes, inclusive. São 3 ordenanças, vou repetir as 3 ordenanças: a guarda do sábado, o casamento e o trabalho. Isso, segundo a visão aliancista, essas coisas devem ser observadas pelos crentes. Isso tem um caráter impositivo, é uma norma, é uma regra. Isso deve ser observado, sob pena de consequências terríveis serem colhidas, caso isso não seja observado. Quando eu era aluno, fazia o meu mestrado no Andrew Jumper, que é uma instituição aliancista, estudei 4 anos lá, eu tinha que ficar, às vezes, era quase que tempo integral, na semana toda ali, e o Mackenzie nos fornecia alojamentos. Quando nós, em duplas, né, ficávamos em alojamentos, em hotéis próximos ali da região, o Mackenzie fornecia aquilo para nós, passávamos a semana toda ali. Então, certa vez eu compartilhei um alojamento, tive ali como companheiro de quarto ali, naquele hotel, num dos módulos que eu fiz, um pastor jovem da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma das denominações mais sérias do nosso país. A Igreja Presbiteriana do Brasil é altamente recomendável, porque é uma das denominações mais sérias do nosso país. E conversando com esse jovem pastor, acho que ele era de Santos, eu não me lembro o nome dele agora, uma figura muito agradável, assim, um grande amigo, mas eu não me lembro agora o nome dele. E comecei a discutir essas questões com ele. Ele disse assim para mim: Pastor Marcos, você já leu o Cristo dos Pactos? Eu disse: não. Ele disse: você tem que ler. É uma obra fundamental para você compreender o aliancismo. Você vai ver como você está errado. E você vai mudar de posição se você ler esse livro. Se você ler esse livro, você vai rever tudo e vai mudar totalmente a sua concepção, totalmente a sua visão sobre essas coisas. Você tem que ler esse livro. E eu segui o conselho. E eu comprei o livro. O Cristo dos Pactos, de um dos aliancistas de maior renome no mundo, que é Palmer Robertson. E eu comprei o livro, e li o livro, e reli o livro, um livro gostoso de ler, mas aí eu me tornei menos aliancista ainda, depois que eu li o livro do Palmer Robertson. E ele afirma isso, é curioso, ele diz coisas ousadas aqui neste livro. Vejam o que ele diz. É interessante isso aqui. Ele fala o seguinte: o homem, como parte da criação, tem a responsabilidade de obedecer às ordenanças embutidas na estrutura da criação. 3 ordenanças inerentes nas disposições criacionais de Deus merecem atenção particular. São elas o sábado, o casamento e o trabalho. Cada uma dessas 3 ordenanças da criação permanece como princípio inviolável, inerente à estrutura do mundo, como Deus o ordenou. Ou seja, todos os crentes devem guardar o sábado, devem se casar e devem trabalhar nos termos que ele vai explicar daqui a pouco. Não é de qualquer jeito que você trabalha, tem ali algumas restrições do modo como você deve trabalhar. E ele então prossegue e ele começa a falar sobre o sábado. Nós temos que guardar o sábado. Então, nesse sentido, nós os evangélicos somos uma espécie, devemos observar, devemos nos comportar até certo ponto como os adventistas do 7º dia. Só que a forma de adventismo mencionada aqui por Palmer Robertson é um adventismo piorado. Porque o adventismo do 7º dia guarda o sábado. O aliancismo diz que o sábado foi transformado em domingo. E nós não entendemos como isso aconteceu. Se foi questão de fuso horário ou o que houve. Mas eles afirmam que
o sábado cristão não é o sábado. O sábado virou outro dia. O sábado virou domingo. E nós nos cansamos, revirando a palavra de Deus de pernas para o ar e do avesso, para lá e para cá, tentando encontrar onde existe fundamento para isso. E eles afirmam o seguinte: não, a igreja se reunia no domingo. E o que isso, como nós podemos concluir a partir daí que o sábado virou domingo? Nós também nos reunimos na quarta-feira, nem por isso a terça virou quarta. Não há conexão entre esses pensamentos, não há conexão entre essas coisas. No entanto, eles ensinam isso, o aliancismo ensina isso. Diz o seguinte, Palmer Robertson, um dos maiores aliancistas do mundo, diz assim, ele estava no Brasil esses dias, aqui em Santana, eu não fui assistir porque fiquei com medo, mas diz assim, nem o antinomianismo, nem o dispensacionalismo podem remover a obrigação de o cristão observar hoje a ordenança do sábado originada na criação. Parece um livro adventista falando aqui. Um autor adventista falando aqui. E ele prossegue. Ele diz o seguinte, e aqui é que nós não encontramos onde está o fundamento bíblico para isso. Ele diz, o crente em Cristo de hoje não segue o padrão sabático do povo da antiga aliança. Não trabalha primeiro 6 dias, olhando com esperança na direção do descanso. Ao contrário, começa a semana regozijando-se no descanso já realizado pelo evento cósmico da ressurreição de Cristo. Ele diz, como Cristo ressuscitou no domingo, então o sábado virou domingo. Os irmãos avaliem isso como quiserem. Ele prossegue, por causa da sua posição no corpo dos 10 mandamentos, o sábado semanal mantém seu caráter obrigatório para o beneficiário da nova aliança, nós, de uma maneira que não se aplica ao ano sabático ou ao ano do jubileu. Por quê? Não explica. Se eu devo guardar o sábado, por que eu só guardo o sábado semanal? Não guardo o sábado do ano do jubileu, ou o ano sabático, como era na antiga aliança. Ele não explica por quê. Ele diz, embora o dia em que a celebração deva ser observada tenha sido mudado, quando, como, onde, não diz. Do dia 7º para o primeiro dia da semana, não sabemos onde isso aconteceu nem quando, o cristão é obrigado a lembrar-se do dia de sábado para santificá-lo, para não trabalhar nesse dia e para evitar fazer com que outras pessoas trabalhem para ele. É um adventismo do primeiro dia. Nós cristãos temos que ser adventistas do primeiro dia. Meus irmãos, isso aqui, a meu ver, uma conclusão como essa, é uma conclusão perigosa, porque contraria aquilo que a Sagrada Escritura diz expressamente acerca desse assunto. A Sagrada Escritura diz expressamente que essas questões de guarda de dias não têm relevância absolutamente nenhuma para nós. Nada. O Novo Testamento realça a realidade de que nós não temos que nos preocupar com a observância de um dia especial ou outro. Que estas coisas eram sombras do que haveria de vir. E nós vivemos a realidade que estas sombras, para a qual essas sombras apontavam. Vejam o que diz a palavra de Deus em Romanos 14. Veja o que diz, Romanos 14. Observe o texto. Você que acha que devemos guardar dias específicos, às vezes vive preocupado com isso. Hoje é domingo, eu não posso fazer isso ou fazer aquilo. Veja o que diz Romanos 14, 5 e 6. Diz assim, Romanos 14, 5 e 6. Vejam, nós estudamos esse texto recentemente. O texto diz assim, faz diferença entre dia e dia. Talvez aqui se referindo aos judeus e gentios na igreja. Os gentios guardavam o sábado, os gentios não dentro da igreja. Pode ser isso, não sabemos. Faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias, como nós aqui. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, isso é uma questão apenas de opinião. Cada um tem a sua. Ele prossegue. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, e assim por diante.
Ele diz, olha, isso é irrelevante, isso tem a ver com as suas convicções pessoais, você não pode transformar isso numa regra, num mandamento, como o Palmer Robertson acabou de fazer. Ele acabou de transformar isso na leitura aqui que fizemos, ele transforma isso numa determinação imposta sobre toda a igreja. Quando na realidade o apóstolo Paulo diz, não podemos fazer isso. Cada um tem a sua opinião sobre esse assunto, e devemos respeitar a opinião pessoal de cada um nesse campo de guarda de dias. Os judeus cristãos guardavam, os judeus gentios não guardavam, eles deveriam se respeitar mutuamente, ninguém impondo ao outro a sua visão. Se alguém quiser guardar um dia na semana, guarde, sem problemas, nós nos opomos a isso, desde que não faça isso para ser salvo. Mas nós não podemos transformar isso numa norma e aplicá-la à igreja como um todo, como Palmer Robertson acaba de fazer, faz aqui no livro que eu estou apontando para os irmãos, e como os aliancistas fazem nos seus ensinos. Veja Gálatas 4, 8 a 11. Veja como isso é perigoso. Algumas pessoas podem achar que não serão salvas. Não serão salvas se não observarem certos dias da semana. Os adventistas ficam preocupados em perder sua salvação caso não guardem o sábado. Pode acontecer, nesse Brasil nosso, de tanta confusão teológica, de algum crente mal informado achar, se eu não guardar o domingo eu vou perder minha salvação. E viver com medo. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 4, versículos 8 a 11, ele diz assim, outrora, porém, Gálatas 4, 8 a 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. E ele prossegue, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, aí vem a pergunta retórica, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Na literatura paulina, rudimentos tem a ver com regrinhas, com ordenançazinhas. O apóstolo Paulo usa essa expressão, rudimentos deste mundo, para se referir a essas coisas. São aquelas religiões que têm regrinhas, não pode isso, não pode aquilo, não pode comer isso, não pode vestir aquilo, não pode fazer isso, não pode... esse tipo de coisa. Paulo chama isso de rudimentos fracos e pobres, porque as seitas da sua época ensinavam essas coisas, as seitas judaizantes da sua época ensinavam essas coisas, e ele diz, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, não pode isso, não pode aquilo, é escravidão. E ele diz no versículo 10, guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Você está dizendo, vocês não entenderam o Evangelho. Vocês estão guardando dias, meses, tempos e anos. Eu acho, o meu receio é que eu perdi meu tempo aí com vocês. Vocês não compreenderam o Evangelho. Vocês ainda estão debaixo de regrinhas, de norminhas, de ordenançazinhas, que são fracas e sem poder nenhum. Vocês conheceram a Deus, mas estão voltando para aqueles rudimentos fracos e sem poder, vivendo, se colocando debaixo de normas que escravizam vocês. As religiões falsas fazem isso. As religiões falsas escravizam os homens. E o nosso temor é que alguns aspectos desse modelo hermenêutico possam gerar escravidão sobre a vida de irmãos queridos nossos, de irmãos amados nossos, que querem realmente de coração fazer a vontade de Deus. Nós vemos em Colossenses 2, 16 e 17, veja na sua Bíblia, Colossenses 2, 16 e 17, não quero só desconstruir, eu quero construir também, por isso que eu estou mencionando esses versículos todos. Só desconstruir não ajuda. Tem que construir também enquanto expõe essas coisas. Veja o que diz aqui. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Se Paulo viesse hoje a colocar ou sábados, ou domingos, ou segundas, ou terças. Ou seja,
Ninguém julgue vocês por causa de dia nenhum. E aqui a expressão julgar significa o resultado do julgamento, a condenação. Ninguém condene vocês por causa de um dia ou de outro dia. Por quê? Ele explica. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essas coisas eram simbólicas. Nós conhecemos a realidade simbolizada por essas coisas. Não temos que nos preocupar com nada disso. E nesse aspecto, nós vemos esse erro desse modelo doutrinário que não pode ser acolhido por nós. A outra ordenança do pacto da criação é o casamento. Isso é uma ordenança. Casamento, você tem que se casar. Não tem como escapar. Tem que se casar. Uma segunda ordenança, aqui palavras de Palmer Robertson, uma segunda ordenança da criação, a qual afetou a vida total do homem, e como, hein? É o casamento. É uma segunda ordenança. E ele menciona, ele continua falando aqui sobre o casamento, fala bastante. Portanto, o casamento deve ser considerado como uma dimensão altamente significativa na ordenança divina da criação. Essa ordenança continua a ter a importância obrigatória para o homem na redenção. O crente é obrigado a se casar. O que diz Paulo sobre isso? Paulo diz exatamente o oposto disso, meu Deus! É exatamente o oposto que o apóstolo Paulo fala. E é isso que nos assusta. Quando vemos teólogos sérios ensinando essas coisas. 1 Coríntios no capítulo 7. Vou deixar os solteiros tranquilos. Respirem, solteiros. Fiquem tranquilos. O apóstolo Paulo fala sobre o casamento em 1 Coríntios 7. Se você tem dúvida sobre o casamento, 1 Coríntios 7 resolve todas as suas questões. Todas. 1 Coríntios 7 é uma resposta que Paulo dá a perguntas feitas pelos coríntios. Os coríntios tinham dúvidas acerca do casamento. E eles perguntaram para o apóstolo Paulo, expuseram ao apóstolo Paulo as suas dúvidas. O apóstolo Paulo então respondeu. E então nós temos aqui no capítulo 7 as respostas de Paulo acerca disso. E aqui ele deixa exalar, ele expõe aqui o que ele pensava sobre o casamento. E veja, o que o apóstolo Paulo diz é exatamente o oposto do que Palmer Robertson fala. É o oposto do que os aliancistas falam. Diz o seguinte, versículo 1, observe. Aí, solteiros. Quanto ao que me escrevestes, os coríntios tinham perguntado. É bom que o homem não toque em mulher. O que significa tocar em mulher? Se casar. Se casar. Talvez aqui nós tenhamos aqui um eufemismo para relações sexuais no casamento. Ele prossegue. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O que nós temos aqui, o ensino monogâmico do apóstolo Paulo, dizendo que isso é bom por causa da impureza. E ele prossegue, veja o versículo 7, observe. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Em que sentido? No que diz respeito à sua condição, como é que chama? Estado civil. No que diz respeito ao estado civil, ele está falando. Eu quero que todos sejam como eu sou, solteiros, ou talvez viúvo, não sabemos. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Um quer se casar e se casa. Outro não quer se casar, não se casa. Outro quer se casar e não se casa, e fica frustrado por resto da vida. Quem mandou ser feio? Essas coisas não são impostas por Deus sobre nós. Não é uma ordenança, não é uma determinação, não. Isso fica para a minha avaliação pessoal, diz o apóstolo Paulo. Olha o versículo 8, aos solteiros, todos solteiros, prestem atenção. E aos solteiros e viúvos, aqui inclui viúvos também, viúvos, viúvas, uma orientação de Paulo para vocês. Digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo diz o oposto. Solteiros, o melhor é vocês não se casarem. Viúvos, viúvas, o melhor é vocês não se casarem. 9. Caso, porém, não se dominem aqui no campo da sexualidade,
no campo do calor sexual, caso não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Qual é a única solução para desafogar a lascívia? Só tem uma solução, Paulo diz, é o casamento. Só tem isso. Falar com o pastor, aconselhamento não resolve nada. Tem que se casar. Procurar o pastor vai falar, procura uma esposa. Não tem jeito. A única saída é o casamento. Mas o apóstolo Paulo diz, se no entanto você consegue ficar solteiro, fique solteiro. É melhor. Paulo diz que é melhor. Vire a página da sua Bíblia, veja o versículo 26. Veja o que diz, versículo 26. Por causa da angustiosa situação presente, considero ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Livre. Você é solteiro? Não procure casamento. Os solteiros aqui, não procure casamento não. Pastor, não dá, então casa. Não é um mandamento, não é uma determinação. 28. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu quisera poupar-vos. Os casados sabem que isso é verdade. Casamento traz sofrimentos, dificuldades, preocupações. É diferente da vida do solteiro, que é uma vida mais tranquila, mais light, como falam os jovens. O casamento traz problemas, traz dificuldades. Todos aqui sabem, quando o filme termina e diz eles foram felizes para sempre, a gente dá risada. Os solteiros, ficam sonhando. Nós, os casados, damos risada. Viveram felizes para sempre. Agora é que começou. Agora é que começa a aventura. Porque há problemas advindos do casamento. E isso é normal. Os casais não devem se assustar com isso. O apóstolo Paulo fala que isso vai acontecer. Ele diz, eu queria poupá-los disso. Veja o versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. É o que eu faço a semana inteira, tentar agradar minha esposa. É o que os cônjuges fazem, preocupados, os cônjuges cristãos. Eles querem agradar a esposa, querem agradar o marido. Vejam aqui, o versículo 34, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. É isso. A Simone queria ser missionária, casou comigo, acabou a missão. Acabou, eu virei a missão. Ela falou, eu quero ir para a África. Eu falei, sua África sou eu. Eu sou sua África. Eu sou sua Serra Leoa. Eu sou seu Moçambique minado. Sou eu. Acabou, o sonho da África foi para o brejo. Eu tenho que se preocupar com coisas piores, sou eu. A pessoa com quem ela tem que se preocupar. O apóstolo Paulo diz no versículo 35, digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Está dizendo, olha, eu preferi que vocês não se casassem para se consagrar a Ele. Versículo 36, entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, aqui pode ser filha ou noiva, há uma dúvida aqui acerca de a quem Paulo se refere. Pode ser a filha de alguém ou a noiva de alguém, estando já a passar-lhe a flor da idade. A moça está passando da idade e as circunstâncias o exigem. Faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha ou a sua noiva, bem fará. E assim quem casa a sua filha ou a sua noiva virgem faz bem. Quem não a casa, faz melhor. Viu, minhas filhas? Eu vou repensar o futuro de vocês, de acordo com essa orientação aqui. O apóstolo Paulo continua, ele fala sobre as viúvas.
E ele fala que é melhor a viúva não se casar. O texto no versículo 40 diz: todavia será mais feliz a viúva se permanecer viúva, segundo a minha opinião, diz o apóstolo Paulo. Onde está a ordenança para se casar aqui? Palmer Robertson cita o capítulo 7 de 1 Coríntios e fala que esse capítulo não contradiz o que ele ensina. Aí é um caso psiquiátrico, aí já não é um caso de hermenêutica. Ele fala, não, 1 Coríntios 7 não contradiz o que eu digo aqui. Então, eu não entendo mais nada, então eu estou em outro planeta, não sei então o que ele quer dizer com essas coisas. E ele fala sobre o trabalho, mas notem bem, diz o seguinte sobre o trabalho no pacto da criação. Deve-se notar que Deus não ordena o trabalho em termos um tanto indefinidos. Como tem que ser o trabalho? Diz o seguinte, pelo contrário, são 6 dias de trabalho de acordo com o padrão da criação. Você não pode trabalhar de segunda a sexta. Tem que ser de segunda a sábado. São 6 dias, não 5. Então, Luciano, você que fecha a oficina no sábado, tem que abrir. Professores que trabalham de segunda a sexta, não tem aula no sábado, tem que começar a dar aula de reforço escolar no sábado. Não, são 6 dias de trabalho, não 5. Todos nós aqui, a maioria de nós, estamos errados. Você tem que trabalhar 6 dias, essa é a determinação aqui do Pacto da Criação. A ênfase colocada sobre os 6 dias da semana deve ser devidamente apreciada, ele diz aqui, citando John Murray. Ele prossegue, há a provisão de um ciclo de descanso, mas há também o ciclo do trabalho. E o ciclo do trabalho é tão irreversível quanto o do descanso. A lei de Deus não pode ser impunemente violada. O trabalho não é apenas um dever, é também uma bênção. E de igual maneira, 6 dias de trabalho são tanto um dever quanto uma bênção. A Bíblia não diz absolutamente nada sobre isso, absolutamente não determina nada disso. Vejo aqui apenas invenções, coisas que não têm nenhum amparo na Sagrada Escritura e coisas que geram o legalismo dentro da igreja. São fardos colocados sobre nós. Fardos dos quais estamos livres. Não temos que viver assim. E, no entanto, essas coisas são ensinadas, são ditas, fazendo com que irmãos em Cristo nossos vivam debaixo de regras, de normas, de determinações que somente escravizam e não edificam em nada, muito pelo contrário, vão diretamente contra aquilo que a própria palavra de Deus ensina. Esse é o pacto da criação. O aliancismo ensina esse pacto. As igrejas aliancistas ensinam essas coisas. Os aliancistas dizem que o casamento é necessário, mas não é somente a obrigação do casamento. É o casamento com filhos. A ordem de encher a terra está vigorando ainda hoje. Ou seja, os casais aqui da igreja que decidem ter um filho só, estão desobedecendo a ordem de Deus. Os solteiros estão desobedecendo. Mas os casados que têm um filho só, como o pastor Thomas, por exemplo, tem um filho só. Quem mais tem um filho só? Robson tem um filho só. Isaac tem um filho só. Vocês têm que dar um jeito nisso. Tem que dar um jeito nisso. Porque só se casar não resolve. Você tem que encher a terra. Sozinho. Você tem que, isso está vigorando, você tem que encher a terra, e é assim que você vai cumprir as determinações do pacto da criação. Meus irmãos, se alguém pergunta por que eu não sou aliancista, eu poderia parar aqui, não preciso continuar, poderia parar aqui, mas tem mais. O aliancismo diz também que antes de Noé, houve o pacto das obras. O que é isso? O que é o pacto das obras? Estão cansados de eu falar de pacto? Querem que eu pare? Querem que eu pare? Não? Posso continuar mais um pouco? Não estão enjoados? Não aguento mais falar sobre isso. Posso falar mais um pouquinho? Eu vou falar mais um pouquinho só. Eu
eu quero fazer uma pequena aplicação num texto que eu vou mencionar para vocês. Fala sobre o pacto das obras. Tem também o pacto inicial com Adão após a queda. Também não sei de onde vem isso, mas é mencionado também no aliancismo. Temos o pacto das obras aqui. O que é o pacto das obras? O pacto das obras estabelece o seguinte: é um suposto pacto que Deus fez com Adão antes da queda, submetendo a uma prova. Se Adão obedecesse o que Deus ordenara, receberia as bênçãos de Deus. Eles dizem que isso foi um pacto. Não há pacto nenhum na narrativa bíblica. O que existe é a determinação de uma norma ali, o estabelecimento de uma norma dizendo não coma desse fruto. Mas não há uma relação pactual. As partes não entraram num acordo, não existe acordo, não existe pacto, não existe aliança. Os elementos de uma aliança não estão presentes ali. É Deus diante do homem dizendo não coma desse fruto, e ponto final. Não há aliança, não há pacto, não há um contrato entre as partes. Isso é a imaginação dos aliancistas. Mas notem, existe um texto que os aliancistas usam, e eu vou mencionar isso, e depois nós vamos encerrar. Existe um texto que os aliancistas usam, que é o texto de Oséias 6:7. E assim como eu tenho feito aplicações nos outros textos, quero fazer aplicações também ligadas a esse texto. Abra sua Bíblia em Oséias, que eu não quero só destruir, quero construir também. Só desconstruir o modelo não interessa. Eu quero que os irmãos saiam daqui com algo construído. Mas veja Oséias 6:7. Os irmãos vieram aqui para isso, não? Para serem edificados. Oséias fica depois do livro de Daniel. É um livro pequeno, então você tem um pouco de dificuldade de achar aí na Bíblia. Mas está aí o livro de Oséias, logo depois de Daniel, no capítulo 6. Oséias profetizou a Israel, reino do norte, no século 8º. E vejam que Oséias diz, no capítulo 6, versículo 7, prestem atenção, Oséias 6:7, prestem atenção, diz assim: mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Ahá! Vejam aqui. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Então houve um pacto de Deus com Adão. Quando foi esse pacto? Os aliancistas vão dizer, esse pacto aconteceu antes da queda. Deus fez um pacto com Adão, e Adão quebrou o pacto. O grande problema, às vezes, de modelos assim, tradicionais, é o engessamento da hermenêutica, da exegese bíblica. Alguém faz uma exegese no século XVII, no século XVIII, e as conclusões desse trabalho exegético se perpetuam, sem que ninguém mais questione aquilo. Então, na realidade, a concepção que diz que esse texto aqui dá apoio para o pacto das obras, um pacto de Deus com Adão, isso é resultado de um entendimento errado do texto, e é resultado de traduções equivocadas. Na nossa Bíblia, nós temos um erro de tradução. Aqueles irmãos que gostam de estudar o texto original, aqueles que se preocupam em ler comentários que falam sobre o texto original, vão observar, se olharem para Oséias 6:7, que a tradução correta aqui desse texto é a seguinte: mas eles transgrediram a aliança, como Adão. E aí vem uma palavrinha que está faltando aqui. Eles transgrediram a aliança como Adão, versículo 7, e aí vem uma sequência, uma frase, em que está faltando a tradução de um advérbio hebraico. O advérbio sham, que significa ali. Como seria a leitura do texto se esse advérbio, o advérbio de lugar, o advérbio sham,
fosse traduzido e inserida a tradução no texto. Ficaria assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Ali se portaram aleivosamente contra mim. O que significa? Quando nós traduzimos corretamente o texto hebraico, o que significa? Que Adão não é uma pessoa. Adão é um lugar. Adão é uma cidade. Existe alguma cidade chamada Adão? Existe. Existe uma cidade chamada Adão que é mencionada em Josué 3,16. Em Josué 3,16 nós vemos essa cidade sendo mencionada. Vejam Josué 3,16. Diz assim o texto bíblico, Josué 3,16. Pararam as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã. Poderia ser transliterado aqui, Adão. Havia uma cidade chamada Adão, ou Adamá, ou Adã. E o que acontece? Oséias diz, ali naquela cidade, na cidade chamada Adã, eles se comportaram de modo aleivoso contra mim. Eles quebraram a minha aliança lá em Adã. E ele prossegue mencionando outros lugares. Ele diz no versículo 8, Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça. Ele está falando de lugares, não de pessoas. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho de Siquém. Ele menciona 3 lugares, menciona Gileade, menciona Siquém e menciona um outro lugar, Adã. Ali eles quebraram minha aliança, ali eles quebraram a aliança que eu fiz com eles no Sinai. Ele está falando aqui da aliança no Sinai, não de uma suposta aliança realizada com Deus e o nosso primeiro ancestral, não. É uma referência a um local. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Nós não sabemos exatamente o que aconteceu em Adã. Não temos detalhes sobre isso. Oséias condena a prática do povo naqueles dias, mas não explica exatamente o que aconteceu nesses lugares mencionados aqui. Não explica com detalhes o que aconteceu em Siquém. Não explica com detalhes o que aconteceu em Gileade. Não explica com detalhes o que aconteceu em Adã. Mas algo aconteceu nesses lugares que representaram o rompimento do povo com a aliança que fizeram com Deus. E o que eles fizeram? Não temos uma ideia específica, mas podemos ter uma ideia geral. Veja o capítulo 4, para ver o que eles fizeram. O que eles estavam fazendo por todo o país. Isso é assustador. É assustador isso, porque o nosso país faz a mesma coisa. Religiões no nosso país fazem a mesma coisa. Veja o que diz o capítulo 4, Oséias 4, 11 a 14. Diz assim, vejam, observem. A sensualidade, Oséias 4, 11, só voltar uma página. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O texto está associando 2 pecados. A bebida e a imoralidade. Estão associados aqui. Bebida e imoralidade. Elas andam juntas. Se alguém é bêbado, se alguém é dado à bebida, vai se envolver também com imoralidades. Se alguém se envolve com imoralidades, é um grande candidato a se envolver também com vícios, com a bebida. Estão conectadas essas 2 coisas. Tome cuidado com isso. Que são pecados companheiros. São pecados que andam junto. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E vejam, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira. Aqui ele traz um terceiro pecado para junto desses 2.
Mas há um terceiro pecado que anda junto com a cachaça e com a imoralidade. Há um terceiro pecado que anda junto com a bebida e com a imoralidade. Esse terceiro pecado é a idolatria. Se você conhece alguém que segue imagens, que adora imagens, que é ligado a religiões que se curvam diante de imagens, tenha certeza disso. Essa pessoa também, ela tem problemas com a imoralidade e com a bebida. Essas coisas estão ligadas. Idolatria, bebida e imoralidade. Vocês não devem se assustar quando vocês veem sacerdotes dessas religiões, proponentes dessas religiões, que adoram imagens, adoram santos e tantas outras coisas, ligados à imoralidade e à bebida. São 3 pecados que andam juntos, sempre juntos. O texto prossegue. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira. É assim que são chamados os ídolos. E a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Aqui pode ser um espírito mesmo, um demônio, já que eles se envolviam com religiões de mistério, ou religiões pagãs. Ou pode ser o espírito, aqui pode ser uma disposição do coração. As duas coisas são possíveis. E as duas coisas podem ser, andar juntas aqui. Um demônio e ao mesmo tempo uma disposição do coração. Ele está dizendo, essas pessoas, quando fazem essas coisas, quando começam a se envolver com a idolatria e mergulham na bebedice e na imoralidade, essas pessoas elas estão sendo movidas por demônios de imoralidade e também por uma disposição de prostituição. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Isso estava acontecendo em Israel. Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimaram incenso sobre os outeiros. Onde? Onde isso aconteceu? Em todo o país. Em Gileade, em Siquém, em Adã. Isso aconteceu ali. E eles quebraram então a aliança, seguindo esses deuses. E o texto prossegue, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Era gostoso, era um piquenique. Nós não podemos perder de vista a atração dessas práticas. Eles se reuniam num lugar bonito, não no templo de pedra, não. Eles se reuniam numa colina, debaixo de árvores belíssimas, lindas ali. E eles então sacrificavam ali aquele animal. E lembrem-se, esse sacrifício era comido por eles. Era um churrasco, era um piquenique. Era um piquenique no campo, nas colinas, à sombra das árvores. Como era gostoso isso e mais. Além disso, não havia restrições, não havia as restrições da aliança. Eles ali se entregavam à prostituição, naquele ambiente gostoso, comendo churrasco, à sombra das árvores, numa bela colina, ao sol da manhã. Ah, que gostoso. Ah, que atraente isso. Ah, como isso é diferente da religião de Javé, seca, dura, severa. Como é gostoso essa liberdade que o paganismo nos dá. E então ali se envolviam com imoralidades, com bebedices, se envolviam com idolatrias. Os 3 pecados que andam juntos. E ele prossegue dizendo, Oséias prossegue dizendo, porque é boa a sombra, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Toda a sociedade é afetada com isso. Bebida, idolatria, as mulheres param de se preocupar com sua virgindade. Quando numa sociedade as mulheres param de se preocupar com a sua virgindade, com o pudor sexual, com se guardarem, quando as mulheres deixam de se preocupar com o guardar o seu corpo,
com a manutenção da sua virgindade. Quando isso acontece numa sociedade, nós estamos em maus lençóis. Os valores estão desabando. E tudo isso vem acompanhado da idolatria, da bebida e da imoralidade. Isso estava acontecendo em Israel. As filhas, as moças, as noras dos israelitas estavam adulterando e se prostituindo. Faziam isso como parte da adoração. Faziam isso como parte, talvez, da adoração cultual dos falsos deuses. Ele diz: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Por quê? Ele vai dizer: porque vocês, homens, merecem isso. Vocês merecem ser traídos. Vocês merecem ser desonrados. E vocês merecem ser traídos e merecem ser desonrados, porque vocês mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais e sacrificam. Vocês fazem igual. Então vocês merecem isso. E ele prossegue: pois o povo que não tem entendimento e bebe e se prostitui e adora ídolos, corre para a perdição. É isso. Bebida, imoralidade, idolatria. A receita perfeita para correr no rumo da perdição. E Israel fez isso. Onde? Nos montes, nas colinas. Onde? Em Gileade, em Siquém, em Adão. E quebraram a aliança. O nosso povo faz isso. Nosso povo é assim. O povo brasileiro no século XXI é Israel no século VIII, no século VIII. Faz exatamente as mesmas coisas. Idolatrias, bebedices e imoralidades. É um povo sem entendimento, caminhando para a perdição. E é isso que o texto de Oséias ensina. E nós temos que resgatar esse ensino. Não há pacto nenhum com o nosso primeiro ancestral, nenhum. O que existe é a condenação de um povo que em diversos lugares se entregava a essas práticas e quebrava a aliança mosaica. Ok, irmãos, tenho que parar. Não deu tempo de falar sobre outro pacto. Na semana que vem nós voltamos para a Gênesis, eu prometo. Promessa de escoteiro. Semana que vem voltamos para Gênesis e vamos olhar o versículo 13. Eu tenho que acabar. Vou acabar. Vou acabar. Prometo que vou tentar. E vou explicar o versículo 13 até o 17 para vocês. Aí não vou mais sair fora, que aqui eu saí fora. Para mostrar para vocês as questões ligadas ao aliancismo e seus desdobramentos vivenciais. Então, se alguém perguntar por que você não é aliancista, você sabe as razões práticas disso. Não são só razões cerebrais, teóricas. Há razões vivenciais para não ser aliancista, além da ausência de fundamento nessas questões que eu mencionei. Tudo isso que eu falei, eu mostrei para os irmãos também com o objetivo de criar na mente dos irmãos um modo de viver. Um modo de viver referente a como ver os dias da semana, como ver a guarda de dias, como ver o casamento, como ver essas questões ligadas aqui à condenação de Oséias. Eu espero com isso ter consolidado nos irmãos uma visão de mundo e de vida que seja proveitosa para vocês no dia a dia de cada um presente aqui. Na próxima semana eu explico os versículos 13 e seguintes de Gênesis 9, se o Senhor permitir. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos fazer a sua vontade. Queremos entender a sua palavra como ela é. Queremos entender a sua palavra na sua exatidão, na sua perfeição e viver de acordo com ela. Ajuda-nos nisso. O Senhor conhece a nossa sinceridade, a nossa preocupação, o nosso empenho. Abençoa cada irmão aqui,
todos os que estão ouvindo esta pregação, essa exposição, todos que estão ouvindo essa crítica, esses esclarecimentos também, que o Senhor use tudo isso não para entristecer, ferir, destruir, mas que o Senhor use tudo isso para libertar, alegrar e edificar o seu povo, o povo que o Senhor comprou, para que as suas palavras sejam tratadas como ela deve ser tratada, e as suas lições sejam ensinadas como elas devem ser ensinadas, sem ideias novas, sem invenções de homens, sem estruturas humanas, mas sim a partir do que ela realmente diz. Ajuda-nos nisso e ajuda-nos a ensinar isso aos outros. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos falado sobre aliança e nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é relacionada à nova aliança. Nós aprendemos na Bíblia que o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança e já falamos bastante sobre a nova aliança aqui na nossa igreja. Nós vamos celebrar a ceia. A ceia, ela tem dois elementos, o pão e o cálice, e devem participar da ceia todos os crentes. Se você é crente, se você já se alimentou do Senhor Jesus, se Ele é o seu alimento, se Ele é a sua bebida, se o seu sangue lavou você, se ele nutre a sua alma, então você pode participar dos símbolos também. A Bíblia diz apenas que você deve avaliar-se a si mesmo. A Bíblia diz que se você participar do pão e do cálice de modo indigno, ou seja, com pecados na sua vida, com desprezo pelos irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não vai se agradar disso e vai considerar você digno de juízo, e Ele poderá punir você. Porque você, diz o texto bíblico, você estará comendo e bebendo para a sua própria condenação, comerá e beberá juízo para si. Então a Bíblia diz, avalie-se a si mesmo, e depois de se avaliar, então sim, participe do pão e beba do cálice. Então nós vamos distribuir a ceia do Senhor agora. E se você é um crente, avalie-se a si mesmo, você não precisa ser membro desta igreja, basta você ser crente em Jesus. Será uma alegria partilhar da ceia com você, será uma alegria compartilhar da mesa do Senhor com você, mas avalie-se a si mesmo, nós não proibiremos você. A única pessoa que pode proibir você de participar é você mesmo. Você deverá se avaliar e dizer, eu vou participar da ceia ou não. E se a sua resposta for não, arrependa-se daquilo que você tem feito, conserte a sua vida, para na próxima oportunidade você estar conosco ao redor da mesa do Senhor. Eu vou pedir para que venham me ajudar o pastor Thomas, o Robson, e vou pedir também para que o Mateus venha nos ajudar. Esses três jovens então vão ajudar na distribuição, os irmãos vão receber os dois elementos, o pão e o cálice, eles vão fazer chegar às suas mãos. Os irmãos, como é nosso costume, deverão aguardar os dois elementos nas mãos, aguardar com os dois elementos nas mãos, e nós vamos participar juntos dos elementos ao meu sinal.
Diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A exemplo do Senhor, nós vamos agradecer pelos elementos. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelas realidades que estes dois símbolos representam. Obrigado pelo corpo de Jesus pregado na cruz do Calvário e pelo seu sangue vertido ali, porque esse sacrifício realizou o pagamento pelos nossos pecados. E agora nós, os que cremos, somos beneficiados por esse pagamento. Muito obrigado, porque o Senhor entregou seu próprio Filho por nós. E Ele se deu, então, voluntariamente, entregou a sua vida para nos resgatar. Nós agradecemos por isso e pedimos que o Senhor nos ajude, para que o Senhor seja sempre o nosso alimento espiritual, que Ele mate a fome e a sede da nossa alma sempre, que não busquemos satisfação nos alimentos sujos que o mundo oferece, que não busquemos água em cisternas rotas, que não busquemos alimento em árvores de frutos podres, não. Que o Senhor seja o nosso alimento sempre, que a sua palavra nos nutra, que a comunhão com o Senhor nos fortaleça, nos dê vida e nos faça prosseguir. Nós pedimos essas bênçãos, agradecemos por esses símbolos, pelas realidades que eles representam, e porque sabemos que o Senhor está aqui conosco agora, atuando de forma especial no meio do seu povo, enquanto celebramos essa ordenança que o Senhor mesmo estabeleceu. Nós agradecemos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos participar juntos do pão. Antes, porém, vamos dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Todos. Eu sei que o meu Redentor vive. Participemos juntos do pão. Pegue agora o cálice. Nós vamos participar juntos do cálice também, como fizemos com o primeiro elemento. Nós vamos dizer todos juntos a última oração da Bíblia, que diz: vem, Senhor Jesus. Nós vamos dizer todos juntos, todos. Vem, Senhor Jesus. Participemos juntos do cálice. Obrigado, Mateus. Obrigado, pastor Thomas, Robson. Obrigado pela ajuda de vocês. Nós vamos cantar um hino agora. Isaac vai nos ajudar na direção desse hino. É o último hino desta noite. É o hino Grandioso És Tu. A Isabela também vai nos ajudar. Nós vamos cantar então esse hino agora. Se você quiser sair do seu lugar e cantar esse hino com um irmão amado, ao lado dele, abraçá-lo, cumprimentá-lo, dizer a ele alguma palavra de encorajamento, talvez algum irmão que tenha vindo aqui à frente na hora da oração, do pedido de oração, talvez você queira demonstrar um carinho especial para esse irmão, se aproxime dele agora, tenha liberdade, nós vamos ficar de pé, e vamos então dizer, vamos ficar de pé agora, e você pode então sair do seu lugar, caso queira, e cantar esse hino ao lado de um irmão, dizendo: olha, conte comigo, sou seu irmão, amo você e estou feliz por ter você na família do Senhor. Nós teremos também agora o nosso momento de ofertório. Já foi, estou confundindo com a parte da manhã. Já foi o momento de ofertório, estou confundindo a manhã com a noite. Mas nós teremos agora então esse cântico, e é a oportunidade de você então dizer para o seu irmão com esse